Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para estudarmos os tratados de limites, né? Que são os tratados entre Portugal e Espanha, a gente vai ver que a França está metida ali no meio também, que vão delimitar o território brasileiro. Quais são os limites entre o território, né, das colônias portuguesas e das colônias espanholas, que vão repercutir no traçado, né, das nossas fronteiras até hoje, tá bom? Então essa aula é muito importante, né, por conta dessas questões. A gente vai ver muito sobre missões jesuíticas também, a Guerra Guaranítica. Se quer entender tudo sobre isso, então, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, tá? E ativa o sininho para não perder nada. Então vamos embora. Primeira coisa que eu vejo muita aula por aí, né, que vai direto para os tratados. Ah, Tratado de São Ildefonso, não sei o que, não sei o que. Ah, Tratado de Madrid. Cara, o Tratado de Madrid, Tratado de Ildefonso, né, São Ildefonso, todos esses tratados eles vão tratar, né, sobre umas regiões específicas, né, da América, tá? Então eu considero de muita relevância vocês entenderem antes, né, dos tratados em si, quais são os povos que habitavam aqueles territórios, né, as sociedades que viviam ali, né, e o que, que a gente tinha de particularidade de cada território. Então, antes de a gente ir diretamente para os tratados, eu quero conversar com vocês sobre as missões jesuíticas, tá? O que são missões jesuíticas? São comunidades autossuficientes, tá? Também conhecidos aí como aldeamentos indígenas, cujo principal objetivo era catequização, tá? Eles viviam em regime comunitário e viam então esses jesuítas, né, da Europa, né, dessa ordem aí, para, enfim, catequizar e espalhar a fé cristã na América para os nativos, tá? Para os chamados negros da terra, que são os indígenas. Tá bom, galera? Então a gente vai ter esses padres, né, sendo aí os soldados da fé, que iriam espalhar a palavra para essas comunidades indígenas, né, sejam elas tamoios, tupinambás, tupiniquins, né, vários aí, os G, os Caigani, né, os vários troncos indígenas, tá? E a gente vai ter então essa catequização acontecendo a rodo Brasil afora, tá? O que que vai acontecer? Desde o início da colonização, ali século XVI, século XVII, a gente vai ter um problema, porque os padres jesuítas, eles eram contra a escravidão dos indígenas, mas os colonos, principalmente os vicentistas ali, né, da colônia de São Vicente, que vai crescer bastante ali num período do século XVII, XVIII, esses caras, eles eram a favor da escravização indígena e, inclusive, eles praticavam o que a gente conhece como bandeiras de apresamento, que a gente viu lá na aula de bandeirantismo, tá? Então, essas bandeiras de apresamento, né, esses bandeirantes capturando os índios, vai impedir, né, que as comunidades jesuíticas, né, as missões, elas funcionem de fato, né? Porque esses ladinos, como eram chamados, os apresadores de indígenas, eles iam nas missões, destruíam tudo, capturavam os indígenas e levavam para as grandes vilas, né, mais urbanas, tá? Então a gente tem aí essa oposição entre os colonos, né, entre os vicentistas e os jesuítas, tá? Os bandeirantes aí se opondo aos jesuítas e a gente vai ter enfim, né, a destruição de algumas das principais missões jesuíticas, tá? Que é o que vai acontecer na principal delas, né, que são os sete povos das missões ali, na real. Nesse momento não tinha esse nome ainda, a gente conhecia apenas como missões no que hoje a gente conhece o Rio Grande do Sul, tá? Ali São Nicolás, São Ângelo, São Juan Batista, São Miguel, tá? E a gente vai ter então essas missões sendo destruídas para a captura de indígenas, como eu falei para vocês, nessas bandeiras de apresamento, tá? Nesse processo, tá, enfim, de destruição das missões, de apresamento dos indígenas, a gente vai ter o gado que era criado por essas comunidades se espalhando por essa região. Então, toda essa região em volta do Círculo Rosa aí, ela vai ter o gado se espalhando. Esse gado vai movimentar a economia, tá? Depois a gente vai ter, inclusive, comércio de charque predominando aqui no que hoje a gente conhece como Rio Grande do Sul. Os tropeiros, né, que vão vir lá da capitania de São Vicente para pegar esse gado, pegar outras matérias-primas. Depois a gente vai ter também erva mate, né, sendo cultivada. Então, várias situações que vão ser decorrentes dessa destruição, né, dessas missões
jesuíticas, tá bom, galera? Então vai se formar aqui um núcleo de gado, tá? Esse gado selvagem que vai ficar solto por aqui e que depois vai ser utilizado a favor da economia interna, tá? Principalmente aqui sul-sudeste, tá? Então, agora que você viu tudo sobre os povos das missões jesuíticas, né? Você precisa entender um outro território que também é muito importante para a gente ter os tratados de limites, que é a colônia de Sacramento, que vai ser fundada em 1680 ali por Portugal, que queria se aproveitar ali, né, do comércio que vinha da Bacia Platina e tudo mais, né? Então Portugal vai instalar essa colônia de Sacramento, né, também conhecida como Nova Colônia de Santíssimo Sacramento, e ele vai tentar se aproveitar dos respaldos ali, tentando praticar algum comércio, né? E era um local útil, né? Porque escapava do fisco espanhol, tá? A Espanha não conseguia ter muito controle ali, pelo menos inicialmente, tá? Do que acontecia nessa colônia. Então a gente vai ter Portugal se aproveitando dessa região e tentando implementar ali, né? Enfim, né? Uns postos de comércio, né? Postos comerciais para melhorar a sua situação econômica, tá? Então, Portugal vai criar a colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento vai ser tomada, né, no mesmo ano pelos espanhóis, tá? Em um determinado momento, os espanhóis vão perceber, tá, essa presença portuguesa ali. Eles vão ocupar a colônia de Sacramento, vão se espalhar por essa região, vão procriar bastante. Então, a gente vai ter aí um aumento demográfico de espanhóis na região da colônia de Sacramento, tá? E enquanto isso, os espanhóis também vão ocupar os sete povos das missões, né? Fundando ali os sete povos das missões no que a gente conhecia ali como missões jesuíticas portuguesas, tá? E aí a gente vai ter Espanha nesse primeiro momento controlando a colônia de Sacramento e os sete povos das missões. Esses dois territórios que são muito importantes para tu entender os tratados limite, tá? Então, os espanhóis controlando, né, disputando a região, essas duas regiões que são muito importantes, tá? Essa linha vermelha aqui é só para mostrar duas formações territoriais muito importantes para Portugal nessa época. Laguna, né, que era uma região onde atacavam barcos e tudo mais, né, uma região estratégica, e a nova colônia de Santíssimo Sacramento, que era mais estratégica ainda, principalmente na parte da economia, tá? Laguna que hoje pertence ao estado de Santa Catarina. Beleza? Então, né, agora que a gente já viu esses territórios, a gente pode ir direto para o que interessa, que são os tratados. Vamos para os tratados, então. O primeiro deles, todo mundo conhece, é o Tratado de Tordesilhas de 1494, né, lá fundado quando começavam, né, as grandes navegações, Portugal e Espanha, né, naquele pioneirismo ali dos primeiros países a se unificar e tudo mais, aquela expansão marítima que a gente já estudou, né? Então, essa divisão ela vai acabar se tornando ultrapassada com o tempo. Tá? Principalmente ali no fim do século XVII, portugueses e espanhóis vão perceber que essa divisão já não fazia mais sentido. Por quê? Porque com o passar do tempo, como a gente viu na aula de interiorização e bandeirantismo, né, os brasileiros, né, os portugueses, para falar a verdade, né, os colonizadores portugueses vão adentrando ali na região da Amazônia, vão adentrando na região, né, do centro-oeste, vão adentrando, como a gente viu ali, na região das missões jesuíticas aqui no extremo sul, né? Então a gente vai ter aí essa incompatibilidade do Tratado de Tordesilhas com a realidade, né? Porque não faz sentido mais. Então a gente vai ter a primeira tentativa de resolver esses conflitos territoriais no Tratado de Lisboa de 1681. Tá? Que seria uma maneira de contrabalancear, né? O que o Tratado de Lisboa dizia? Ó, nós, espanhóis, vamos ceder para vocês, portugueses, Sacramento, tá? E aí a gente continua aí com os sete povos das missões. E aí Portugal fala, beleza, gostei, tamo junto, valeu. E aí a gente vai ter então nessa questão de a colônia de Sacramento ficar com Portugal em um primeiro momento. Não vai durar muito, tá? Por quê? Porque a gente vai ter a Guerra de Sucessão Espanhola acontecendo lá na Europa, né? Esse assunto a gente tem aula aqui no canal, recomendo muito que você dê uma olhada para estudar aí concomitantemente, tá? E a gente vai ter então os espanhóis tomando Sacramento, né? Os espanhóis fizeram oposição aos portugueses nessa guerra e, como represália, eles vão tomar novamente Sacramento. Lembrando que os espanhóis já tinham uma grande população nessa região, tá? E aí, né, para resolver quando termina a Guerra de Sucessão Espanhola, ali perto de 1713, 1715, a gente vai ter um novo tratado entre Portugal e Espanha, que é o Tratado de Utrecht, tá? Em 1715, onde na Espanha ia devolver novamente para Portugal Sacramento. É a segunda vez que a Espanha
faria isso, né? Então, mais um momento aí, tá? Da Espanha, né? Tentando, o Portugal tentando pegar esse território e não consegue de jeito nenhum. 2 anos antes, né? França e Portugal teriam feito um tratado, tá? Com o mesmo nome, tá? Provavelmente feito na mesma cidade, em Utrecht. E a gente vai ter, então, essa divisão aí, tá? Porque o que estava acontecendo entre França e Portugal? O Amapá, né, ali, uma das partes ali do norte do nosso país, ele estava, enfim, com problemas de limites e de territórios com a Guiana Francesa, tá? E aí a gente vai ter uma resolução de como que vai ficar a divisão desses territórios e então a divisão seria o rio Oiapoque, tá? E aí que vem aquela expressão do Oiapoque, é o Chuí, né? É daí que vem, né? Que seria então o extremo norte do nosso país, tá? Depois disso foi revisitado esses conceitos aí do Oiapoque, tá bom? E então a gente teria, né, a nossa configuração do nosso país sendo a seguinte, né? Lá do Oiapoque até a colônia de Sacramento, lembrando que os povos das missões nesse momento estavam com a Espanha, tá? Só que o que vai acontecer? Os espanhóis que estavam na região da colônia de Sacramento não vão ficar nem um pouco felizes. Vão dizer assim, cara, a gente é espanhol e a gente está sendo governado aí pelos portugueses. Não queremos. E aí o que vai ocorrer? A gente vai ter mais um embate, né? Só que dessa vez Portugal e Espanha vão tentar resolver diplomaticamente, né? E aí o representante diplomático do Brasil vai ser um cara chamado Alexandre de Gusmão, que ele vai chegar na conferência e vai falar o seguinte, ó, é o seguinte, utilizando o recurso do direito internacional uti possidetis, eu digo que Portugal deve ficar com os territórios X, Y e Z. Né? E aí os caras vão olhar para ele, os caras falando último, o cara fala bem, né? O cara, ele tem um ponto, né? E aí, né, a gente vai ter aí algumas questões, né? Tipo, o que quer dizer o utipossedites, né? Utipossedites quer dizer que quem utiliza a terra, de fato, quem ocupou aquele território, é que é o país que deve ficar com aquele território. E isso daria brecha para a gente ocupar toda a Amazônia, para a gente ocupar todo o Centro-Oeste, né? E ignorar de uma vez por todas o Tratado de Tordesilhas, né? E também ficar com os territórios, né, ali das missões e, quem sabe, né, de Sacramento. Mas, né, a gente nem tudo são flores, então em 1750, pelo Tratado de Madrid, a gente vai ter uma certa confabulação ali, né, um certo arranjo entre Espanha e Portugal, quem fica com o quê, quem ficou com o quê, e a gente vai ter a decisão de que a colônia de Sacramento voltaria para os espanhóis, utilizando também o argumento de Possedites, isso é, essa região é cheia de espanhol, por que tem que ficar com Portugal? Não faz sentido. É o mesmo argumento que o Alexandre de Gusmão usou. E aí o Portugal vai ter que dar o braço a torcer, não, vocês têm razão, e a gente vai ter então, né, a colônia de Sacramento voltando para a Espanha. Em contrapartida, os 7 povos das missões vão para Portugal, tá? Porque a gente ainda tinha alguma presença portuguesa ali, tá? De alguns jesuítas portugueses. E aí, finalmente, o Tratado de Tordesilhas, ele é extinto oficialmente com o Tratado de Madrid, tá? Então, se cair em alguma prova, quando que o Tratado de Tordesilhas ele é extinto oficialmente? 1750, com o Tratado de Madrid, né, após as resoluções de Alexandre de Gusmão, baseados no conceito de uti possidetis. Beleza? E aí a gente vai ter outras situações. É muito Paranauê, cara. Essa história é muito louca, né? Vai para um, vai para outro, vai para outro. Isso daqui é um real jogo de tênis, né? Um jogo de tênis, né? A bola vai para um lado, vai para o outro, né? O coluna de Sacramento vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro e é assim que vai. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai ter então os 7 povos das missões passando para o domínio português com base no Tratado de Madrid. Só que naquela região ainda assim existia muito mais espanhol, tá? A gente tinha aí os jesuítas espanhóis ocupando toda aquela região, tá? Então eles teriam que sair dos 7 povos das missões, tá? Eles mais os indígenas que estavam sendo catequizados naquela região. E era mais de 30 mil pessoas que construíram casas, que construíram plantações, que construíram locais para realizar a pecuária, né? Então, uma região muito, mas muito bem trabalhada e de muitos anos, né? Então, toda uma história, toda uma cultura. E aquelas pessoas não queriam deixar tudo para trás, né? Foi então que jesuítas e indígenas da região, espanhóis, decidem ficar e resistir. É nesse momento que a gente vai ter um dos maiores BOs, né, do século XVIII, de conflito externo do Brasil, quando a gente vai ter a Guerra Guaranítica, de 1754 a 1756, durou 3 aninhos aí, né, onde a gente vai ter
Portugal e Espanha brigando com os índios. Inicialmente foi assim, tá? Portugal e Espanha se uniriam para expulsar os índios da região e permitirem a anexação daquele território por Portugal. Mas no meio do caminho, a Espanha vai lá no Rio Grande do Sul e coloca, né, colonizador para ficar lá. Aí Portugal vai, vocês estão ocupando a minha terra? E aí o que era para ser uma guerra contra os jesuítas vai ser uma guerra entre Portugal e Espanha, tá? E aí, Portugal decide: se vocês invadiram minhas terras, a gente vai ocupar Sacramento. Portugal não entrega Sacramento, como era previsto pelo Tratado de Madrid. Portugal teria que entregar a colônia de Sacramento, não vai entregar. Por quê? Porque a Espanha invadiu o sul do Brasil, tá? O sul da colônia. E a gente vai ter, então, o saldo disso, na verdade, foi, enfim, dezenas de milhares de índios exterminados e jesuítas expulsos, tá? Alguns jesuítas também assassinados, tá? Então a gente vai ter aí uma guerra bem sangrenta, tá? E no fim dela, né, alguns anos depois, a gente vai ter o chamado Convênio del Pardo, que iria anular o Tratado de Madrid. Ó, o seguinte, não deu certo, né? Portugal voltou para Sacramento, vocês ocuparam regiões ali do Rio Grande do Sul, Espanha. Então, cara, cancela o Tratado de Madrid. É nesse momento que vem o Convênio del Pardo, né? Que vai anular o Tratado de Madrid. Beleza? E aí o que vai acontecer? Em 1777 a gente vai ter mais uma tentativa, passados 16 freaking anos, a gente vai ter mais uma tentativa de resolução do conflito, onde Portugal então perderia a colônia de Sacramento e os 7 povos das missões. Tá? É isso que a gente vê ali no mapa como a linha 4, né? Um dos piores, né? Só perde para o Tratado de Utrecht. Só o Tratado de Utrecht foi tão ruim, né? Mas a linha 4 também ela era ruinzinha para Portugal. Mas, né, vai ser aí uma concordata a qual vão chegar Portugal e Espanha, tá? E o que vai ser bom para Portugal, que ele ia conseguir reconquistar todos os territórios que estavam fora de Tordesilhas. Então ele ia ratificar o Tratado de Madrid, ia ratificar a queda do Tratado de Tordesilhas, tá? Então esse foi o ponto positivo, tá? E nesse momento, no Tratado de São Ildefonso, a Espanha praticamente não tinha mais volta para recuperar os tratados perdidos com o Tratado de Madrid, agora com o Tratado de São Ildefonso, tá? E seria então esse momento que Portugal reconquistaria esses territórios, tá? E também os territórios perdidos em guerra ali, os territórios que faziam parte do Rio Grande do Sul, tá? Que a Espanha ocupou, tá? Então, esses foram os dois principais motivos, tá bom, galera? Então, por isso que Portugal cedeu os 7 povos e cedeu a colônia de Sacramento, para retomar os territórios perdidos na Guerra Guaranítica e também para ratificar o Tratado de Madrid, ratificar a queda do Tratado de Tordesilhas e ratificar o Utipos Sedici. Beleza? Nesse momento, então, né, a Espanha vai concordar. A Espanha não sabia que estava perdendo território pra caramba, tá? Os mapas daquela época eram um pouco precisos. A Espanha não estava ligada no que ela estava perdendo quando ela queria a queda de Tordesilhas, tá? Então os espanhóis estavam pensando que eles estavam perdendo pouca coisa e, na verdade, eles praticamente não tinham ninguém ocupando aquela região. Então deixa os portugueses ocuparem, certo? E aí, o que vai acontecer? Depois do Tratado de São Ildefonso ser ratificado, depois do Tratado de São Ildefonso ser, enfim, efetivado de fato, né? A gente vai ter mais guerra entre Portugal e Espanha, porque esses dois países não param de brigar nunca, né? E aí Portugal, então, vai ocupar os 7 povos das missões e mais uma rixa aí, tá? E aí, com o Tratado de Badajoz, a gente vai ter finalmente a última resolução de conflitos, tá? Em 1801 a gente vai ter a região das missões ficando oficialmente, intransferivelmente para Portugal, tá? E a colônia de Sacramento continuaria com a Espanha, partindo ali do princípio do Tratado de São Ildefonso. Essa parte não foi tirada, né, do acordo. Beleza? Qual que é a conclusão? Portugal ganhou os 7 povos das missões, tá? Apesar de ter ocupado lá atrás, né, ser um dos primeiros a ocupar aquela região, mas ainda assim, né, depois teve certa colonização espanhola, então considera-se que Portugal conquistou aquele território, né, ganhou esse território, e o principal, tudo que está a oeste do Tratado de Tordesilhas, cara. Então, de uma certa maneira ou de outra, foi positivo para Portugal, sim, tá bom? E aí, né, você me pergunta, Bruno, então fechou, acabou essa questão de territórios, né? Não, porque ainda lá no século XX, a gente vai ter a anexação do Acre,
tá? Então é mais um assunto que a gente vai ver sobre territórios, vai ser o último assunto de territórios, né? Quando a gente vai ter a compra do Acre ali no século XX na República Oligárquica. Então, se tu quer fechar de uma vez por todas esse conteúdo de territórios, recomendo que tu assista a aula em que eu falo sobre isso, tá? Procura lá, deve ser aula 3, 4 ou 5 por aí, né? 2, 3, 4 ou 5 de República Oligárquica. Tranquilo? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Tratado de Mitch. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Beijão, é nóis!